Seja bem-vindo ao Ensino Fiel, um programa que visa disponibilizar conteúdos selecionados do Ministério Fiel, como mensagens de nossas conferências e aulas de nossos cursos. Hoje, teremos uma aula com Sasha Mendes sobre bibliologia, ou seja, uma disciplina da teologia sistemática que visa compreender o que é a Bíblia, sua estrutura e formação, bem como a melhor maneira de interpretá-la e aplicá-la em nossas vidas. Confira nesta aula como podemos compreender a Bíblia como um todo e qual o seu tema central. Sasha Mendes percorre toda a Escritura, mostrando-a como história de redenção, sendo Cristo seu personagem e tema central. Não esqueça de dar seu like na plataforma onde estiver nos assistindo ou nos ouvindo e de compartilhar com o máximo de pessoas que conseguir. Ensino Fiel, Episódio 4. O que é a Bíblia? A aula do curso Cristianismo Básico do Cursos Fiel, por Sasha Mendes. Nosso assunto agora é a Bíblia. A Bíblia. Dentro desse módulo, desse curso Maior Cristianismo Básico, talvez a palavra básico desencoraje você um pouco ao voltarmos a falar sobre o assunto a Bíblia. Mas eu estou convicto de que grandes atletas, eles passam tempos se dedicando nos fundamentos. É importante no cristianismo nós estarmos atentos aos fundamentos. O que me empolga ao olharmos para a Bíblia, estudarmos o que é a Bíblia, mais uma vez, independente de onde você esteja na sua caminhada cristã, de entender um aspecto fundamental do cristianismo. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A resposta a essa pergunta, o que é a Bíblia, vem de encontro a uma outra pergunta, onde nós podemos encontrar a palavra de Deus. Onde que nós podemos encontrar a palavra de Deus? Nós entendemos e reconhecemos a importância da palavra de Deus em todos os seus aspectos, o seu aspecto criativo, a sua capacidade de sustentar o universo, mas onde nós encontramos hoje a palavra de Deus? A palavra de Deus ela é encontrada mediante o contexto no fato de que nós, homens, não conseguimos chegar até Deus. Nós não conseguimos chegar até Deus. Onde então está a palavra de Deus? A palavra de Deus então vem como resultado da iniciativa divina em revelar para nós sua vontade. A palavra de Deus é fruto da iniciativa benevolente, graciosa, misericordiosa de Deus de se revelar ao homem. Deus se revelou ao homem. Se vamos falar de Bíblia, precisamos pensar no fato de que Deus se revelou ao homem. E Deus se revela fundamentalmente em dois aspectos. O aspecto geral, a revelação geral. A revelação geral ela tem um público universal. Ela é suficiente para a condenação, mas insuficiente para a salvação. A revelação geral no seu público universal é onde Deus se faz conhecido de forma geral na criação, consciência e história. Salmo 19, talvez uma das passagens principais que nos ensinam isso, diz o seguinte. Salmo 19, versículos 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Deus se revela de uma forma geral por meio da criação, cujo público é universal. Não importa onde você esteja, quão isolado você esteja de uma civilização, Deus se revela por meio da sua criação. Suficiente para a condenação do homem, ela é capaz de ser suprimida, como nós vemos em Romanos capítulo 1, e ela traz para nós e aponta a necessidade de um outro tipo de revelação que Deus se revelou para nós de uma forma especial, ou revelação específica. Deus se faz conhecido de forma salvadora em Cristo pelo Espírito e nas Escrituras. Onde nós encontramos a palavra de Deus? Na revelação específica de Deus. E onde está a revelação específica de Deus? Ela está na Bíblia. Ela está na Bíblia. Ao longo da história, homens sistematizaram a importância da revelação, colocando da seguinte forma:
Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo acessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. A Bíblia, então, é o livro que é a vontade de Deus, a palavra de Deus. E no que ela difere de outros livros? No que ela difere de outros livros? Ao longo da história, homens disseram do valor da Bíblia, que excede todos os livros já impressos. Por quê? 2 Pedro 1, 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é produto da imaginação humana, a Bíblia não é resultado da criatividade humana. A Bíblia é a revelação de Deus, em que ele usa homens, mais de 40 homens ao longo de 1.600 anos, para se revelar de uma forma específica a nós, respeitando suas personalidades, épocas, línguas, deixando para nós sua palavra, supracultural, supratemporal. Ela é diferente de outros livros. Como que nós mostramos que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza de seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. O parágrafo deixa claro um aspecto subjetivo, mas real e sobrenatural, do testemunho do Espírito de que sim, as Escrituras são a palavra de Deus. São a palavra de Deus. Isso no Catecismo Maior de Westminster, pergunta número 4. Bom, e o que é então, como que a Bíblia ela é organizada? Como que a Bíblia ela é organizada? Nós sabemos então que a Bíblia é a revelação específica de Deus. E como ela é organizada? Ela é organizada em 66 livros, em duas grandes partes, 2 testamentos. A primeira parte contém 39 livros, a segunda parte contém 27 livros. Aquilo que você enxerga aí, projetado, que parece uma tabela periódica, mas não é, é a nossa organização dos livros bíblicos. Logo aqui no início, nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, seguido por 12 livros históricos, os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e 17 livros proféticos. O seu próprio nome indica, eles contêm profecias. Os 5 primeiros são os profetas maiores, não por causa de tamanho, apenas por quantidade escrita, não por causa da sua importância, mas por quantidade escrita. E depois os 12 profetas menores. No Novo Testamento são 27 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são divididos em 400 anos. Os 4 primeiros livros são as biografias do Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, seguido do livro histórico Atos, as epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse. Esses são os livros da Bíblia. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros, dividido em 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27
no Novo Testamento. Agora, como é que nós lemos esses 66 livros? Eu mencionei agora há pouco que eles foram escritos por mais de 40 homens diferentes ao longo de 1.600 anos em culturas diferentes. Como que nós devemos ler a Bíblia? Porque a forma como você lê a Bíblia irá impactar, será determinado pelo que você entende ser a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Sim, Deus usou mais de 40 homens, mas não podemos esquecer de que a Bíblia tem um grande autor por trás. Então a forma como você vai ler a Bíblia vai ser determinado pelo como você entende que ela seja. Por exemplo, se para você a Bíblia é um conjunto de citações inspiradas, ou seja, mágicas para alguns, mas isoladas, você irá adotar um estilo de leitura caixa de promessas. São pessoas que pegam a Bíblia para ler e falam assim, deixa eu ver o que o Senhor tem para mim hoje. Eles abrem de uma forma randômica as Escrituras, leem um versículo, e aquilo pode ou não trazer um certo de inspiração momentânea. Ai, que bênção! Se você entende que a Bíblia é simplesmente um conjunto de citações inspiradas, e não talvez inspiradas no conceito bíblico, mas meio mágicas, místicas, a Bíblia não passa de uma caixa de promessas. Ou se você olha para a Bíblia como um conjunto de informações divinas para consertar seus problemas, você irá ler a Bíblia procurando você nela. Puxa, o que me dá um bom versículo contra a ansiedade. E você vai para a Bíblia, obviamente procurando conteúdo que lida com a sua ansiedade, mas você sai com mais informação acerca de você, não de Deus. Lembre-se, a Bíblia é a revelação acerca de Deus. Ou se para você a Bíblia é um livro de boas histórias, mais ou menos, ou não necessariamente ligadas, você irá ler a Bíblia numa perspectiva moralista. É fascinante a história de Davi e Golias. E se eu não entendo aquela história dentro da grande história, rapidinho, nós vamos transformar a história de Davi e Golias conforme a nossa jornada de enfrentar nossos gigantes pessoais. E você vai precisar da pedra da coragem, da pedra da ousadia, da pedra da força de vontade para vencer os gigantes da sua vida. Agora note, os três não são necessariamente heréticos ou completamente errados. Não tenha dúvidas de que a Bíblia, num certo sentido, é um conjunto de citações inspiradas, mas ela não é só isso. Sim, cada versículo, cada sentença é inspirado, mas não é só isso. A Bíblia, de fato, tem informações divinas que são aplicáveis e práticas que consertam os problemas do homem, mas ela não é só isso. A Bíblia tem boas histórias, muitas delas empolgantes, mas não é só isso. Então, uma visão incompleta do que é a palavra de Deus vai levar você a um entendimento incorreto na prática de como você deve ler a Bíblia. Bom, cada versículo da Bíblia, então, precisa ser entendido dentro do contexto do capítulo em que aparece, e cada capítulo à luz do livro bíblico como um todo. E cada livro existe num contexto mais amplo que nós precisamos considerar a Bíblia toda. A Bíblia é a revelação de Deus, feita através do tempo. Então, cada uma das suas partes contribui para a compreensão do todo. Há uma unidade na Bíblia. Assim, a própria Bíblia, então, nos diz o que ela é e como deve ser lida. Como que eu sei a maneira que eu devo ler a Bíblia? Lendo a Bíblia. É meio cíclico, mas a própria palavra de Deus nos ensina de como ela deve ser lida. Se nós queremos entender, então, qualquer parte da Bíblia, de forma apropriada, nós precisamos considerar onde que ela se encaixa no grande plano de Deus e como que contribui para o desenrolar desse plano. Primeiro pressuposto, então, é a inspiração divina de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Implica na unidade da Bíblia, pois toda ela é palavra de Deus. Por isso que é legítimo traçarmos temas entre os testamentos. Promessas são feitas no Antigo Testamento e promessas são cumpridas no Novo Testamento. Há uma unidade. Há muita diversidade na Bíblia, mas há uma unidade. Existem temas que ligam os dois testamentos porque eles revelam para nós a pessoa de Deus. A autoria divina, então, comunicada através de autores humanos, é acessível a leitores contemporâneos. Mais um pressuposto importante. Não tenha dúvidas de que a Bíblia tem passagens difíceis. Haja vista a quantidade de denominações, diferentes opiniões, mas ela é acessível no seu ponto básico, no que se refere à salvação, para o leitor contemporâneo. Existem assuntos difíceis,
mas ela é suficientemente clara no que se refere à salvação, santificação e glorificação. Isso ligado à doutrina da perspicuidade da palavra de Deus. Bom, colocados os pressupostos, entendidos um pouco a natureza da palavra de Deus, como que a revelação acontece ao longo da história? Qual é a estrutura da história da redenção? Ao lermos a palavra de Deus, compreendendo a sua unidade, vendo a ligação dos testamentos, nós entendemos 4 grandes movimentos ao longo da história da humanidade, ao longo da história da redenção, na revelação progressiva do Senhor. Criação, queda, redenção e consumação. 4 grandes movimentos ao longo das Escrituras que contam para nós a história da criação, a criação de todas as coisas, a queda, a entrada do pecado, a esperança de redenção e a consumação. Esses 4 movimentos da Bíblia estão presentes ao longo de toda a sua história. E qual é a história da Bíblia? Qual é a história da Bíblia? Ao olharmos para a palavra de Deus, nós enxergamos os grandes blocos que contam a sua história. Aqui nós temos as origens, descrito para nós no livro de Gênesis. As origens de todas as coisas estão para nós na palavra de Deus. Ainda no livro de Gênesis, nós temos a história dos patriarcas. Abraão, Gênesis capítulo 12. Ainda Abraão, em Gênesis capítulo 12. Tudo o que acontece antes de Gênesis 12 nos leva para Gênesis 12. E tudo o que acontece depois de Gênesis 12 é o desenrolar das promessas feitas para Abraão em Gênesis capítulo 12. É significativo entendermos o que acontece antes de Gênesis 12, a importância da eleição de Abraão e o que acontece depois de Gênesis 12. O início do período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó, então, os seus 12 filhos, que dão origem a uma família. A história de José se encaixa aqui. José, então, vai parar no Egito, na providência de Deus, dentro do plano de Deus. E aqueles 70, 75 viram 2 milhões. É o período do Êxodo. O Senhor tira, então, o povo de Israel do deserto, do Egito, levando para o deserto. No deserto acontece o livro de Levítico, Números, Deuteronômios, diversas situações, Deus trabalhando com esse povo, se revelando ao seu povo, Israel, seu primogênito, dando a eles a terra prometida, iniciando o período da conquista. No livro de Josué, um livro empolgante, em que nós vemos o povo de Deus tomando posse daquilo que havia sido prometido para eles. Seguido pelo triste livro de Juízes. E a constante menção de que não havia rei em Israel. Então cada um fazia o que queria. Depois do período de Juízes entra o período do Reino Unido. São 3 reis, Saul, Davi e Salomão. 40, 40, 40. Saul, um rei de acordo com o coração do povo, não de Deus. Um fim triste. Seguido por Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Um início fantástico e um fim relativamente triste. Seguido de Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra e nunca mais vai vir outro como ele. E o reino dividido. É o início da idolatria e da imoralidade. Reino do Norte, Reino do Sul. A idolatria e a imoralidade é tão grande que o Senhor trouxe juízo sobre a nação do Norte, do Sul, exílio. 722 antes de Cristo para o Reino do Norte, 586 para o Reino do Sul. E eles ficam exiliados, a Síria, a Babilônia, respectivamente. E depois de um tempo, o retorno à terra prometida. Esses 2 grandes blocos, 2 fileiras aqui, têm a sua história narrada nos 17 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco e os livros históricos. Eles contam para nós o progresso dessa história. Os 12 primeiros livros, os 17 primeiros livros, contam para nós a história, esses 2 blocos aqui. Os livros poéticos narram para nós a experiência pessoal do povo de Deus com Deus. E são inseridos ao longo dessa história. Você tem salmos, por exemplo, do período anterior ao exílio, salmos do período do exílio, salmos do pós-exílio. É a experiência do povo de Deus com Deus ao longo da sua história.
E os outros 17 livros proféticos também são distribuídos ao longo dos primeiros 17 livros. A atividade profética pré-exílica, durante o exílio e pós-exílica. Nós vemos o Senhor tecendo comentários acerca do estado espiritual de Israel. Os livros proféticos são comentários de Deus acerca do estado espiritual de Israel, que é descrito para nós historicamente nos 17 primeiros livros. Talvez essa seja uma forma bacana de entender a estrutura do Antigo Testamento. Os primeiros 17 livros, a história, os 5 livros poéticos, a experiência do povo de Deus ao longo dessa história, e os últimos 17 livros, comentários divinos acerca do estado espiritual de Israel ao longo de toda essa história. Terminando então com a volta do povo à terra, nós temos um período de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio, sem atividade profética. E esse silêncio é quebrado com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João narram para nós a vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois da sua vinda, morte, ressurreição e ascensão, a vinda do Espírito, dando início à era da igreja, onde o livro de Atos e todas as epístolas são escritas e deixadas para a igreja, a doutrina dos apóstolos, e onde nós vivemos hoje é a espera, aguardando o retorno de Cristo. Estamos na era da igreja, aguardando o retorno de Cristo Jesus. Esse, então, é o panorama bíblico histórico, o que Deus está fazendo ao longo da história. Uma história que revela para nós uma pessoa. Uma história que revela para nós uma pessoa. Jesus Cristo, o personagem principal da Bíblia. E é o Senhor Jesus Cristo que garante para nós a unidade da Bíblia. E quem disse que o personagem principal da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo? A própria Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo. João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas testificam de mim. Em João 5,39, nós vemos o Senhor Jesus Cristo conversando com aqueles que o rodeavam. E ele diz, as Escrituras testificam de mim. Quais eram as Escrituras no momento em que Jesus disse isso? Os 39 livros do Antigo Testamento testificavam acerca de Cristo Jesus. Um pressuposto importante, de alguma forma, o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Não são simplesmente boas histórias com boas morais, com boa moral, desligadas no tempo. São histórias que testificam acerca de Jesus Cristo, criando um padrão de redenção, criando para nós um padrão de salvação, criando para nós um conceito de substituição, ao longo de toda uma história, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, na sua caminhada com os discípulos rumo a Emaús, Jesus Cristo coloca, Lucas coloca, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uma caminhada sermônica, vamos colocar dessa forma, em que Jesus mostra e revela que ele é o ponto principal de toda a Escritura. Ainda em Lucas 24, nos versículos 44 a 47, parte do mesmo episódio, diz o seguinte, ainda mais explícito, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus Cristo usa as 3 grandes divisões do Antigo Testamento para dizer acerca do todo, uma referência ao todo. Todo o Antigo Testamento falava de mim. E é fascinante porque Jesus diz o que o Antigo Testamento falava acerca dele. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus Cristo é o personagem principal da Bíblia, de acordo com o próprio Jesus Cristo, nos registros do Novo Testamento. Tudo apontava para ele, algo específico acerca dele, o Evangelho. O Evangelho. E como ele é desenvolvido ao longo das Escrituras.
Nós vamos agora caminhar ao longo dos grandes temas da Escritura, mostrando como esses 4 movimentos da Bíblia, esses 4 movimentos da revelação de Deus, criação, queda, redenção, consumação, constroem para nós, pavimentam para nós o caminho para a revelação máxima de Deus, Jesus Cristo. A começar pela criação. Nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos o relato da criação, Gênesis 1 e 2. Deus cria por meio do Filho no poder do Espírito, e Deus viu que tudo era muito bom. Existem repetições importantes nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. A palavra de Deus no seu efeito criativo e a resposta divina à sua criação. E viu que isso era bom, 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 muito bom. Deus criou todas as coisas e tudo era bom, muito bom. É atividade divina. Revelação importante especificamente para um povo que havia passado 430 anos no Egito, crendo em todo tipo de divindade bizarra, agora recebe a revelação de Moisés, Gênesis 1 e 2, existe um Deus criador de todas as coisas. De todas as coisas. Seguido da criação, de Gênesis 1 e 2, nós temos Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 é a queda, a entrada do pecado. O pecado humano, queda e corrupção da boa criação. O pecado deturpou os propósitos originais de Deus na criação. Há então juízo divino, maldição sobre a serpente, a mulher, o homem e a terra. Nós já vemos logo no capítulo 3 os efeitos da queda. Aquilo que era marcado por intimidade e comunhão, agora é regido por vergonha, por culpa, por hostilidade. Os efeitos da queda na criação são óbvios em Gênesis capítulo 3. Mas logo no início, Deus já nos dá a esperança. Haveria salvação. É a promessa da semente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Aquilo que alguns chamam do proto-evangelho em Gênesis 3,15. Primeira referência, esperança do evangelho. Bom, a queda fica bem claro, os seus efeitos logo em Gênesis capítulo 4. Caim mata Abel. Gênesis capítulo 5, 4 e 5, bem claro que a morte entrou na criação. Pessoas viveram tantos anos e morreram. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos esse pecado agora magnificado, ganhando proporções, ao ponto de que Deus estabelece então um momento de juízo. Há um aumento da impiedade de tal forma que o Senhor então traz juízo, o dilúvio universal. A salvação divina então é vista, a promessa de que Deus habitaria nas tendas de Sem, filho de Noé. Deus repete com Noé aquilo que ele havia dito para Adão. Eles se multiplicarem. O próprio Noé, nós vemos que cai, talvez seja um novo início, talvez com a família de Noé tudo vai dar certo, mas pouco tempo depois do dilúvio, nós já vemos que Noé não é a solução. A salvação divina, então, nas promessas de Deus, nas tendas de Sem, de onde viriam os semitas. De onde viriam os semitas? Pouco tempo depois de Noé, nós vamos para Gênesis capítulo 11. E nós vemos a intrigante história de Babel. Gênesis 11, 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Bom, qual é o problema da gente ficar juntinho? O problema é que isso é uma afronta à ordem de Deus.
A ordem de Deus era para ir, multiplicar e encher a terra. E o que eles querem aqui? Nós queremos ficar juntos. Nós não queremos ser espalhados por toda a terra. Nós queremos tornar famoso o nosso próprio nome. Eu acredito, inclusive, que o texto usa até de um certo sentido de uma ironia, porque essa torre, para tornar o nome do homem famoso, era tão grande que o Senhor teve que descer para ver a cidade e a torre. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui embaixo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui embaixo. Lógico que o Senhor não necessariamente precisa fazer isso, mas eu acho que o texto faz um ponto aqui. Eles estão em rebeldia. Deus traz confusão. Não vão se espalhar? Então eles vão se espalhar agora na confusão das línguas. Então a torre fica e todos se espalham. Salvação divina vem logo em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Gênesis 11, versículo 4, nós vamos tornar célebre o nosso nome. Gênesis 12, versículo 3, o Senhor vai engrandecer o nome de Abraão. É o Senhor quem engrandece, nos termos dele. Não é a solução, não é vinda do homem, a solução vem de Deus. E Deus escolhe então Abraão. O patriarca, salvação divina, a promessa de uma terra, filhos e bênção, mediadas pelo descendente de Abraão, Cristo. Abraão, então, é chamado o pai da fé. Ali tem o filho Isaque, o filho da promessa. De Isaque, Isaú e Jacó. Jacó é aquele que herda a bênção. E de Jacó, os filhos de Jacó. Nós vemos a importância de José, a sua história na providência de Deus para preservação da linhagem messiânica. Nós vemos Deus agindo o tempo todo. José não sabia o que estava acontecendo quando ele foi vendido pelos seus irmãos. José não sabia o propósito da sua história quando ele estava lançado na prisão. Mas no final ele entende. Gênesis 50, 20, ele entende. José foi usado por Deus para preservação da linhagem messiânica. Num tempo de grande fome, Deus usa José para preservar a família de Jacó, colocar a família de Jacó nessa grande chocadeira chamada Gósen, e que esses 70, 75 vão virar milhões. Dos filhos de Jacó, nós temos a promessa de Deus em Judá, a promessa de que o cetro não se apartará de Judá. Jesus é o rei, o leão da tribo de Judá. Tempo se passa, tempo suficiente para que o faraó esquecesse de José. O povo de Israel, então, é grande, se torna ameaçador para o Egito, entra em escravidão. O pecado humano, então, é visto no aumento da opressão no Egito. O povo de Israel agora sofre, geme debaixo da forte mão do faraó. O juízo divino, então, são as pragas, cada uma das pragas derrubando uma divindade egípcia. E Deus se apresentando para o faraó, que em Êxodo capítulo 5 faz uma estúpida pergunta: quem é o Senhor? O Senhor vai se revelar para ele. Um cartão de visita chamado 10 pragas. E o texto brinca, inclusive, com a vontade de faraó. O faraó endureceu seu coração, o Senhor endureceu o coração do faraó. Num tempo em que a vontade do faraó era encarada como a vontade de Deus, o próprio faraó não tem controle sobre a sua própria vontade. Há um Deus se revelando para Israel. Israel precisa ver as 10 pragas e entender que há um Deus, criador de todas as coisas. E ele está se apresentando. O clímax disso é Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, em que a palavra de Deus apresenta o Senhor. Salvação divina, então, esse êxodo, a preservação do povo de Deus pelo sacrifício do Cordeiro, a Páscoa. E nós começamos a entender um dilema que o Antigo Testamento deixa para nós. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado.
Nesse período do êxodo e o povo caminhando no deserto, é lançado um dilema. O Antigo Testamento propõe um dilema. Como que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão, e não inocenta o culpado? Nós começamos a entender, então, o que o Senhor nos coloca em termos de o valor da substituição. Como que Deus vai perdoar o pecado sem inocentar o culpado? Bom, o relacionamento do povo com Deus é reconciliado por meio de um sacrifício, um sacrifício de um inocente em favor de um culpado. É o Senhor pavimentando uma avenida para compreendermos o valor e a profundidade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Logo depois da saída do Êxodo, nós vemos a peregrinação no deserto, murmuração dos israelitas, a incredulidade, a dura serviço do povo. Logo em Êxodo capítulo 32, nós vemos essa dura serviço que caminha do bezerro de ouro até o deserto, a murmuração do maná, a murmuração da água, a murmuração da liderança. O juízo divino é visto na morte da primeira geração no deserto. Todos morrem, exceto 2, Josué e Calebe. A salvação divina é a promessa de um novo profeta para guiar e instruir o povo de Deus, e a promessa de que Deus circuncidaria o coração do povo. Deuteronômio 18. Quem é esse profeta? Quem é esse profeta? O povo atravessa então o Jordão, a conquista da terra prometida. Josué, Deus cumpre suas promessas e um grande povo conquista Canaã. Mas em Juízes nós vemos as falhas de novo, o povo endurecendo mais uma vez a cerviz. O povo não é suficiente, o povo não cumpre a vontade de Deus. Fica clara a necessidade de um rei. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que se achava mais reto. O livro de Ruth, então, traz uma contribuição importante. Deus provê a linhagem de um rei através de uma mulher gentia. Mais um conceito importante, mais um conceito muito importante, de grande esperança para nós. Deus tem um plano para os gentios. Da conquista da terra, nós temos o reino unido, Saul, um rei segundo o coração do povo, e a necessidade de um rei segundo o coração de Deus. Davi é esse rei segundo o coração de Deus, que libertou Israel de seus inimigos. Mas ainda existe a necessidade de um rei perfeito. Davi falhou. A salvação divina, então, é a promessa de um descendente que ocuparia o trono. A relevância, segundo Samuel, capítulo 7. Salomão, então, seu filho, ocupa o trono, e ele tem sabedoria para governar o povo de Deus, e aponta para nós a necessidade de que para alguém governar no reino de Deus é necessário sabedoria. Sabedoria é a mente de um governante. Daí a importância de Lucas 2,52, em que Jesus crescia em graça e sabedoria. Jesus cresceu na sabedoria de Provérbios. De uma forma perfeita, ele é sábio para governar. Nós vemos o Antigo Testamento, mais uma vez, pavimentando uma rua que nos aponta o Senhor Jesus Cristo. O reino é dividido pela insensatez de Roboão, pela idolatria e imoralidade, e juízo divino, reino do norte, só rei ruim. Reino sul, há uma alternância entre reino do sul, há uma alternância entre rei ruim, mau, e rei bom, poucos bons. Mas há tempos de idolatria e de devoção, e aí eles são conquistados, exilados pela Babilônia. Atividade profética, os 17 últimos livros do Antigo Testamento, em que acusa e aponta o pecado humano, o povo idólatra, líderes infiéis. A salvação divina, Deus sempre aponta o pecado, apontando também esperança. Os profetas trazem mensagem de juízo sobre o pecado e sobre os inimigos e restauração do povo de Deus através do descendente de Davi. Isaías, a promessa de restauração por um servo sofredor e um líder fiel. Emanuel, Deus conosco, filho de Davi. O dilema de Êxodo capítulo 34 é resolvido em Isaías 53, a promessa daquele que viria para perdoar pecados e assumir nossa culpa. Jeremias, a promessa de uma nova aliança com um povo fiel e um coração circuncidado. Depois do exílio, o retorno. Judá da Babilônia, pois Pérsia no decreto de Ciro.
O processo é, no livro de Esther, a contribuição de que Deus preserva o seu povo. Um livro intrigante. Sem a menção de Deus, nós vemos Deus em cada capítulo, na sua providência, cuidando do povo, preservando o povo. Zorobabel, a importância sua na reedificação do templo, Esdras, a edificação do povo, Neemias dos muros. Profeta Malaquias, então, Deus enviaria um mensageiro antes de vir o dia do Senhor, e começamos 400 anos de silêncio. Quebrado com a vinda do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias e promessas, o filho de Abraão, o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho de Davi, aquele que viria. Nós vemos a descrição nos 4 primeiros livros do Novo Testamento do seu nascimento, seu ministério, crucificação, ressurreição e ascensão. E ele subiu para que descesse o Espírito Santo. Dando início à era da igreja. Os apóstolos, então, Cristo escolhe seus apóstolos para serem o fundamento da igreja. Cristo Jesus, a pedra angular, os apóstolos, o fundamento. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, os apóstolos deixaram para nós sua doutrina, a Bíblia. E perseverando na doutrina dos apóstolos, a igreja é edificada. Cumprindo a grande comissão, Cristo envia sua igreja para proclamar o evangelho do reino em todo o mundo. Cristo envia seu Espírito para dar um coração circuncidado para o seu povo e poder para sua igreja para cumprir sua comissão. É Jesus Cristo, é o ministério do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, usando a igreja. E é onde nós estamos, aguardando agora o retorno do Senhor Jesus Cristo. Um retorno glorioso, sua volta corporal e visível de Cristo. Uma vitória final sobre o diabo, o mundo, morte e pecado. Nossos inimigos têm vitória, têm derrota decretada, nós vamos ter vitória sobre eles. Redenção completa, libertação final do povo de Deus e renovação cósmica em novos céus e nova terra. Essa é a história que a Bíblia nos conta. Revelação de Deus acerca de quem Deus é, que faz sentido, então, quem nós somos e para que somos. Valorize, então, a Escritura. Medite sobre o seu ensino. O amadurecimento da nossa fé vem pela meditação da palavra de Deus, porque toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo aquilo que Deus lhe chamou a fazer, Ele lhe equipa por meio da palavra, que traz para nós conhecimento do Senhor Jesus Cristo, revelação específica de Deus. Salmo 119, 72 a 97, podemos juntos com o salmista louvar: para mim vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. A Bíblia é a palavra de Deus, revelação específica dele para nós, apontando o Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não esqueça de dar seu like e compartilhar este conteúdo. Até a próxima, fique com Deus!